meditar na palavra de Deus com vocês em rápido tempo. Um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, Lucas capítulo de número 2, a partir do verso de número 8. Lucas capítulo 2, a partir do versículo de número 8 da palavra do Senhor. Texto conhecido, se não lendo, mas você certamente vai se recordar dessa história quando nós acabarmos de lê-la. Os anjos e os pastores. Lucas capítulo 2, verso de número 8 em diante, está projetado também aqui o texto. Nos diz assim as Escrituras: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto você virá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Quero orar uma vez mais. Senhor, nosso Deus e Pai, ó Senhor, nesse momento solene que abrimos a Tua Palavra, e em especial, nós estamos no mês de dezembro, e se aproxima aquilo que culturalmente temos comemorado como Natal, para relembrarmos do Teu santo nascimento. Ocorre, Senhor, que a Tua igreja hoje se dedica para fazer lembrar a todos nós do Teu santo nascimento. Esse texto que acabei de ler, Senhor, também elucida ele nos corações, que o Teu Espírito Santo possa fazer com que a palavra encontre morada dentro de cada um dos corações aqui presentes. É o que nós te pedimos, Senhor, e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Olha, você já percebeu que ao longo da história, alguns nascimentos são cercados de muita honra e expectativa. Muitos pais temos aqui hoje, e por mais que a gente se prepare, eu vou ser pai no próximo ano, querendo Deus, a esposa já está com seus 3 mesinhos aí, 4 mesinhos caminhando. A gente se preocupa muito por preparar um bom lugar, não é verdade? Preparar as coisas, enxoval, para que essa criança venha para uma casa, né? Essa casa receba bem, que tenha as coisinhas, não é isso? As primeiras fraldas. Fralda, né, gente? Que negócio caro, né? Esse negócio de fralda, meu Deus do céu, já estou um pouco assustado com o valor das fraldas. Meus irmãos, nós percebemos também que algumas pessoas nascem em berços de ouro, né? Em palácios. Existem muitos herdeiros, né, que foram anunciados com festas, aquelas festas pomposas, mostrando muita grandeza. São nascimentos que são previstos, esperados, anunciados por muitas pessoas. Só que você também já percebeu que ao longo da história, percebemos que existem nascimentos que não são, de fato, em lugares muito pomposos, bonitos, cheios de riqueza. E acaba que pessoas que nascem em contexto muito simples,
às vezes de pobreza, tornam-se no futuro pessoas importantes, que geram um impacto muito grande na humanidade, nos povos, nas nações. Então, nós entendemos que não é uma regra. O nascimento não determina como será o futuro. Você pode nascer num lugar muito especial, você pode nascer num lugar muito simples. Diante de nós hoje está, meus irmãos, um dos principais nascimentos que ocorreu neste mundo. O nascimento do Cristo, o Salvador. É nesse contraste que o escritor, que nós acabamos de ler o texto, que é Lucas, coloca a gente. É o nascimento mais decisivo da história. Ele não aconteceu num palácio. Conhecemos Cristo como Filho de Deus. Imagine você, onde deveria nascer o Filho de Deus? Qual palácio comportaria a grandeza desse rei? Qual seria o melhor berço, o melhor regaço para colocar o Cristo no seu nascimento? Todos nós sabemos aqui que houve muitos imprevistos para José e Maria no momento do nascimento do nosso Senhor. Encontraram uma estibraria, um lugar, uma manjedoura, um lugar simples, um lugar de cuidado de animais, sem aplausos, sem fama, sem celulares para tirar fotos, sem uma multidão para ver. Ora, meus irmãos, o meu e o seu Deus, o Rei das Nações, o Cristo, procura os lugares mais singelos para nascer. Ele, como Deus e Criador de tudo, dono de tudo, que pode mover os corações dos homens para a esquerda, para a direita, pode subverter corações de pessoas duras, ele não mexe na ordem da história. O Cristo irá nascer num lugar simples, no meio dos animais, numa manjedoura. Esse texto que está diante de nós, há muitas cenas bonitas, o caminhar de José e Maria até o Egito, procurando um lugar para se hospedar, mas agora nós iremos nos deter rapidamente para entender uma cena deste nascimento, porque o nascimento ele foi anunciado. E esse texto que nós lemos aqui, ele é muito rico numa verdade especial que mostra para mim e para você. É a revelação do Cristo e gera transformação e testemunho para todo mundo. Em primeiro lugar, nós observamos aqui a glória de Deus, que ela acontece na vida comum, anunciando a boa notícia. Veja, o versículo 8 até o verso 12 diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Você hoje vive em Pesqueira, na cidade, lugar urbano, até mesmo se você vive lá em cima na serra, não é comum mais a gente ver pastores de ovelhas. Mas se você lembrar dos seus avós aí, dos pais de muitos de vocês, era muito comum morar em sítio, não é isso? E ter bicho para criar. O nosso Senhor nasce numa época em que a vida agrícola, cuidado dos animais, era muito comum. Hoje em dia, empregos comuns são empregos de operadores de indústrias, pessoas que trabalham no comércio, mas naquela época a economia se dava assim, pastores de ovelha, cuidando de animais. Veja onde o Cristo, nosso Salvador, é anunciado. Num lugar simples, na feira, na indústria, ou seja, no meio dos pastores de ovelhas, de trabalhadores que madrugavam, passavam as vigílias da noite nos campos, cuidando de ovelhas. Homens simples que acordavam para comer o pão, que precisavam trabalhar para manter a família. Estes homens são agraciados com a notícia da vinda do Cristo, do Salvador. Veja o verso de número 9, diz: e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Para você ir comigo até onde eu irei aqui, é preciso você fazer uma decisão agora. É muito importante essa decisão até a gente terminar esse sermão. Você acredita no sobrenatural de Deus? Porque já não é tão comum, não é? A gente ver anjo. Um vislumbre do céu. Eu estou mostrando para vocês que a vida comum de pastores de ovelhas num campo,
O Deus Criador dos céus e da terra mostra a sua glória no meio desta comunidade simples, no meio de um lugar de homens que trabalham, do trabalho braçal. O verso de número 10 diz: E o anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Aparece o anjo em glória e ele tem uma mensagem com ele. Ele tem uma grande notícia para falar, meus irmãos. Os pastores estão exercendo sua rotina, mas o Deus Criador toma a decisão de invadir essa rotina, essa simplicidade, para anunciar o maior presente de todos: o Cristo que irá nascer. A glória do Senhor invade o cotidiano, o trabalho dos pastores num campo. O anjo diz: Não temam, não temais. Porque, irmãos, quando nós estamos diante de uma grandeza de Deus, de uma revelação de Deus, podemos ficar eventualmente preocupados. Podemos ficar eventualmente atribulados, ansiosos, diante de uma revelação, diante de algo que irá acontecer. Há um temor na vida daqueles pastores. Agora, preste atenção na mensagem do versículo 11. Podemos ler? 1, 2, 3. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Muitos pais, às vezes, estão no trabalho, não é isso? E não podem participar daquele momento especial do nascimento. Talvez alguns de vocês aqui passaram por isso. Não pôde estar ao lado da esposa no momento do nascimento. Que eu acho que na vida de um homem é uma das principais notícias, um dos principais momentos da sua vida. Os pastores foram avisados que naquele exato dia, hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. É uma revelação, é uma anunciação de Deus. Não temam, hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. Nós estamos exatamente às 7h45. Daqui a pouco o dia se finda. Amanhã é uma bendita segunda-feira. Não é isso? Todos nós gostamos, né, da segunda-feira. Eu quero chamar a atenção de você para isso aqui. Essa palavrinha chamada hoje. Quais são os dias especiais para você e para mim? Dia do nascimento. Todo ano a gente comemora, sim ou não? Aquela data que foi o dia que você nasceu. Que dia especial, que dia maravilhoso. Talvez não seja tão animador quando a idade vai avançando, não é isso? Entra nos 40, nos 50, nos 60 e lá vem trem, não é verdade? Mas esse é um dia especial para você. Ninguém lhe tira o dia do seu aniversário. Tem um dia do casamento. E os homens esquecem, com certa frequência. Mas as mulheres sempre lembram. Fazem questão do casamento. Dia especial. Sim ou não, irmãos? Sim. Pare para analisar uma coisa. Nós não sabemos exatamente o dia que Jesus nasceu. Não quero frustrar vocês, mas não há nenhuma prova que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas a data está lá para, pelo menos, a gente lembrar. Porém, mais importante do que o dia, e mais importante do que qualquer data especial na sua vida, o mais importante é que Deus um dia resolveu nascer no nosso hoje. Pare para pensar no que é isso. Houve um dia especial. Os pastores estavam no campo. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa é a principal notícia que a humanidade precisa ouvir. O Salvador nasceu. Nós vivemos na época da graça. O que é a época da graça? Você não nasceu antes do advento, da vinda do Cristo. Você nasceu já conhecendo a história do Cristo. Ou seja,
Você já percebeu que a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo? Cristo divide a história. Mas por que isso acontece? Porque ele realmente nasceu. Por mais que tentem forçar a barra, por mais que tentem fazer com que essas simples histórias, irmãos, uma história simples, uma história muito parecida com a minha e com a sua, por mais que tentem manchar essa história tão simples, a história do Natal, mas por que querem manchar? Mas por que querem desprezá-la? Porque ela carrega uma mensagem muito forte. Quando ele diz, hoje vos nasceu na cidade de Davi, quem nasce? O Salvador. Não foi essas figuras importantes que existem aí no mundo. O brasileiro mesmo, eu acho que o brasileiro está esperando um dia que venha nascer alguém que venha salvar essa nação. Quem será? A esperança é pouca. Percebemos que a salvação não vem dos homens. Mas a mensagem que fica para mim e para você é isso. Quem nasce não é um qualquer. Nasce o Salvador. Nasce, olha lá, que é o Cristo. E o Senhor. Grave isso. Quando Jesus nasce, é uma promessa que se concretiza no ventre de Maria, quando Maria vem a parir o Cristo, o que vem junto com esse nascimento? O Salvador, o Cristo, o Senhor. Jesus é o Salvador. Porque você e eu já entendemos que precisamos de salvação. Queridos, caminhando pelas nossas próprias mãos, com os nossos próprios esforços, não há nada que a gente venha fazer aqui que consiga arrumar a nossa vida lá na eternidade. Não há nada que você possa fazer que mude sua história, humanamente falando. Você precisa de algo mais forte do que você, mais poderoso do que você. Você precisa deste aqui, o Salvador. Quando nasce o Cristo, nasce a esperança, o nosso Salvador. E veja, ele é o Cristo, o prometido. Ele é o Senhor, a autoridade divina para cada um de nós. Veja também o que diz o versículo de número 12. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Além de ser uma revelação do cotidiano, o Cristo nasce, o Salvador nasce, o Senhor nasce. O que acabamos de ler informa para nós que houve um louvor no céu. Um coro celestial louvando a Deus e dizendo o quê? Qual era a canção tocada no céu? Era como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Não era essa música que tocou no céu. A música que tocou no céu foi essa: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Os céus cantaram esse louvor. Veja o impacto do que é o nascimento do Cristo. O céu está declarando glória a Deus, reverência a Deus, louvores a Deus, seja bendito o Senhor. Por quê? Porque a paz está vindo para a terra entre os homens. Ou seja, as lutas que passamos, os problemas que atravessam o nosso dia a dia, a força do pecado que vai devastando as famílias, o problema do mal na nossa terra, no nosso cotidiano, a promessa de Deus, o Natal, o nascimento do Cristo, é essa revelação que vem dos altos céus dizendo: a esperança e a paz na terra para os homens. Como? A quem o Senhor quer bem. Agora imagine você se você estivesse lá. Você lá no seu trabalho, no seu cotidiano, e do nada, o céu se abrindo. E você observando uma canção dessa sendo cantada lá nos céus. Por isso, nesse texto observamos a grande revelação de Deus dos altos céus.
Para concluir, veja aí o versículo 15, que diz: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros. E aí, o que a gente faz com essa notícia, na verdade? Estávamos no campo, hoje vos nasceu o Salvador, depois eles observam esse cântico do céu, e agora somos informados disso aqui. O que os pastores fizeram com aquela notícia? Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Eles estavam no campo, mas o anúncio dizia: na cidade de Davi, em Belém nasceu. Ou seja, eles precisavam se deslocar até lá. Veja aí, verso 16, olha, acompanhe, verso 16. Foram, como? Apressadamente, notícia boa, tem que correr rápido. Notícia ruim, infelizmente, também corre muito rápido. Mas essa notícia maravilhosa que os pastores ouviram, eles caminharam apressadamente e acharam quem? Maria, a mãe do nosso Senhor. Maria está lá, José também, encontraram a criança deitada na manjedoura. Agora veja isso, que coisa tão simples. Está aqui um exemplo para a gente. Coisa simples. Como pode disso? De uma manjedoura, gente. É porque hoje, por conta do Natal, da festa, ficou um negócio muito glamuroso. Você vai aqui na Praça de Pesqueira, vai na Praça do Belo Jardim, está lá o presépio, não é isso? E a gente diz, que coisa linda, maravilhosa. Agora faça o seguinte, suba lá em cima, na serra, na zona rural de Pesqueira, em um lugar onde os animais estão. Já não é tão glamuroso, é mais simples. É essa a imagem que a gente precisa ter. Por mais que tenha luzes, aquela coisa bonita, os reis magos, aquela coisa maravilhosa, gente, é muito mais simples do que aquilo que a gente vê. Eles observam lá um pai, uma mãe e um menino numa manjedoura. Manjedoura é lugar de quê? De animal, ó. Comer, gente. Que Jesus simples, né? Que Jesus maravilhoso. Não, para por aí, verso 17. Ó. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Eles já chegaram lá, gente, ó, com a cabecinha formada. Por quê? Porque o anjo anunciou dizendo: hoje vos nasceu em Belém um Salvador. Eles viram a multidão de anjos cantando no céu. E quando eles constataram, de fato, o menino nasceu, vendo, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Verso 18 diz o quê? Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Ei. Seu coração ainda se admira com as coisas de Deus? Seu coração ainda se admira com a notícia do nascimento do Cristo? Porque essa notícia ela não pode ser contida, armazenada, ofuscada, distanciada de nós. Porque todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Foi o que os pastores disseram. A gente estava no campo, nós estávamos trabalhando. Um anjo do céu disse: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Não para por aí. Os pastores dizem: a gente também ouviu uma multidão no céu dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem o Senhor quer bem. E eles continuaram dizendo: nós vimos um menino, José, Maria, o menino. Ele nasceu. Nasceu quem? O Cristo, o Salvador, o Senhor. Nosso papel aqui hoje é simplesmente lembrar vocês, a todos nós aqui: Jesus nasceu, Jesus vive, Jesus ressuscitou. A mensagem da salvação, do Salvador, da transformação, da paz entre os homens é o Cristo, o Salvador. Gente, eu não tenho outra notícia para dar para vocês. Não há nenhuma promessa humana que venha do dinheiro, que venha da política, que venha das riquezas desse mundo. Não. Continua sendo o remédio para a alma do homem, Cristo, o Salvador. Você vai bater em muitas portas, vai rodear muitos caminhos, até se deparar com esse fato simples. O que sua família precisa, o que você precisa, o que os seus precisam é sempre do Cristo. Por que ele precisa do Cristo? Porque
Porque é o Salvador, o Senhor, o Libertador. Muitos de vocês não são crentes, na é verdade? E às vezes os crentes têm mania de ser chatos, porque são insistentes. E falam, e chamam, e não sei o quê. Ora, segundo esse texto aqui, nos garante que a gente precisa falar para todo mundo ouvir. A gente precisa anunciar, anunciar e anunciar. Quando vocês encontram um produto bom, hoje em dia, né, com a Shopee, né, com a Shein, com essas lojinhas virtuais aí, que encontraram solução para tudo que uma mulher dona de casa precisa. Quando uma dona de casa encontra aquele produtinho maravilhoso que resolveu os seus problemas, você vai ficar só para você com isso? Não vai dizer para ninguém. Vai encaminhar para a amiga do WhatsApp, dizer, amiga, olha, que negócio arretado, que negócio bom. Olha, eu boto aqui, faz isso, faz aquilo. Coisa boa a gente comunica, sim ou não? Imagine as coisas boas de Deus. Imagine a mensagem deste Cristo que estamos anunciando aqui nesta noite. Por isso, em alto e bom som, o seu hoje, o nosso hoje, os nossos dias, eles são vividos, mas também entenda que a experiência do Salvador vivenciou a mesma coisa que estamos vivenciando aqui hoje. Algumas conclusões para cada um de nós. O Natal vai muito além de uma data de luzes e bonita e de ceia de Natal. Quem sabe hoje, no Natal, poderemos ficar cada vez mais cientes que precisamos de um Salvador, de um Cristo e do Senhor nas nossas vidas. O Natal é muito mais do que ceias, muito mais do que presentes, é muito mais do que um comércio aquecido, como está o nosso comércio de pesqueira. As pessoas correm para comprar as coisas. Muito mais do que isso. Escuta isso, pesqueira. Escutemos todos nós. Essa data é para fazer você pare um pouco e reflita. No meu hoje, no meu cotidiano, nessa terra, como eu gosto de dizer para os irmãos aqui da igreja, para comedores de farinha, feito eu e você, Jesus nasceu aqui nesta terra. Passou o que a gente passa. Entende nossas dores, nossas lutas. E ele veio para cumprir a missão de ser o Cristo, o Senhor e Salvador. Essa mensagem que invadiu o nosso hoje. Por fim, anunciamos o Cristo. Se a eternidade, escuta isso. Você leu, a gente viu aqui. Se nos céus uma canção angelical tocava dizendo assim, glória a Deus nas alturas, se a eternidade manifesta a vontade de Deus sobre nós, que dirá nós, meus irmãos, como precisamos vir na casa do Senhor, louvar o nome dEle, se render a Ele e agradecer, Senhor, obrigado pelo nascimento do Cristo, obrigado pela salvação. Os pastores, todos que ouviram, José e Maria, eu acho lindo também aqui o caso de Maria. Veja, Maria foi uma das mulheres mais especiais da Bíblia. Quando ela escuta essa notícia dos pastores que vêm visitá-la, dizendo, vimos um anjo do céu, vimos um coro angelical cantando glória a Deus nas alturas, Maria ficou como? Amostrada? Se exibindo? Pelo contrário. A Bíblia diz que Maria guardava aquilo no seu coração, mostrando para nós um exemplo de espiritualidade. Não devemos ser apressados, devemos refletir nas coisas de Deus, como ela fez também. José viu o cumprimento, de fato. Aquela história todinha, né? Cabulosa. Tua mulher vai ter um filho. Ele não é teu, é do Espírito Santo. Já imaginou, gente? Uma notícia dessa? É difícil. José também é um exemplo de fidelidade, de amor, de submissão às promessas de Deus. Minha gente, essa história do Natal termina para nós mostrando a grandeza de Deus, a simplicidade, a forma maravilhosa com que o nosso Senhor age. Essa história, ela fala muito sobre mim e sobre você. O Senhor veio para todos nós. A Bíblia nos diz, nos informa de alegria para todos os povos, para todo mundo. Isso contempla a mim, isso contempla a você. Que nessa noite seja uma noite especial, de nós refletirmos sobre essa data,
de entendermos que maravilha, que bênção, que presente esse menino ter nascido, o nosso Salvador, o Cristo. Quero orar por você nesse momento. Nosso Deus e Pai bondoso, obrigado, Senhor, porque nesta oportunidade podemos lembrar do teu santo nascimento. Um nascimento que foi em meio a crises, dificuldades, sem conseguir um lugar para se estabelecer, um lugar para o menino nascer. Como essa história fala com cada um de nós também, que padecemos, sofremos, muitas das vezes não temos as condições melhores. Essa história, Senhor, a tua verdade na tua palavra mostra como um Deus todo-poderoso, o principal homem que viveu neste mundo, o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, não escolheu lugar, não procurou os palácios, mas procurou os lugares simples para nascer, oferecer vida e vida em abundância para cada um de nós. Senhor nosso Deus, obrigado por esta oportunidade que temos de estar aqui em família e lembrarmos do que a nossa família precisa é do Cristo, é do Salvador, é da tua mensagem, do teu evangelho, dos teus caminhos santos, do teu caminho maravilhoso. Além de Cristo, o Senhor é Salvador. Nos salva do pecado, dos horrores deste mundo, de uma vida distante de ti. Nasceu também o Senhor, ou seja, aquele que tem autoridade, aquele que pode falar sobre nossas vidas, aquele que aponta o caminho, aquele que devemos seguir os passos, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Senhor, se os anjos do céu puderam louvar dizendo glória a Deus nas alturas, se os pastores ficaram maravilhados com aquela notícia e apressaram os passos para anunciar a todos os povos, a tua igreja nesta noite cumpre a sua missão e anuncia para todo mundo dizendo: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Cristo, o Salvador e Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, em nome de Jesus.